Estamos aqui com mais um Conexão Médica e você que fez a colonoscopia ou vai fazer, mas tem um receio, né? Tem aquele medo de, e se o exame ficar incompleto? Hoje a gente vai falar só disso, mas a gente vai falar com um especialista. Eu estou aqui com o Dr. Gustavo Kuhn Pfeiffer, especialista em coloproctologia, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nosso amigo aqui já do Conexão Médica, mestrado nessa mesma universidade e que já viajou para estudar no Japão por 9 vezes. Então, muitas vezes aí e ainda mais, né? Além dele viajar 9 vezes, ele recebeu uma licença para atuar naquele país em 2024. Vamos lá, Gustavo, esse episódio então é para falar um pouquinho sobre esse receio das pessoas de colonoscopia incompleta. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigado. Então vamos lá. Gustavo, quando que uma colonoscopia é incompleta? Como é que o paciente tem como saber isso? Como que funciona? Bom, na verdade, isso é baseado, documentado no laudo, né? Quer dizer assim, se o exame foi incompleto, o médico que realizou o procedimento tem a obrigação de colocar que o exame foi incompleto, né? E aí conversar com o paciente para propor, na verdade, uma possibilidade outra de fazer a investigação do intestino. Essa possibilidade outra não quer dizer que seja um outro método, né? Um outro exame que não a colonoscopia. Mas sobre isso a gente pode falar na sequência, já dependendo. Agora sim, ó, a colonoscopia incompleta, ela pode ser entendida de duas maneiras, né? Na verdade, incompleta, se for pela semântica, incompleta, assim, não chegou até a parte que deveria chegar para investigar, que é o início do intestino grosso. Mas eu posso dizer que ela foi incompleta ou inadequada se o preparo, por exemplo, não estava bom e eu não consegui avaliar adequadamente os segmentos que foram percorridos com o aparelho. Tá, Então, e assim, aí quando o preparo não tá bom... Isso também pode ser considerado incompleto, porque assim, ó, não consegui ver a parede, né, não consegui ver determinada parte do segmento. Olha, não foi um exame adequado, completo. Sim. Mas foi incompleto. Mas o pessoal entende normalmente como incompleto é se o aparelho não atingiu a porção inicial do intestino grosso, né, que é o seco, onde fica localizado naquelas pessoas que não tiveram o apêndice removido, fica localizado o ósseo do apêndice. Né? E assim, quando a gente fala de... Tá, se o preparo foi bem feito, tudo certo, mas mesmo assim a colonoscopia foi incompleta. Tem alguma coisa a ver? Qual é a causa? Tem alguma coisa a ver com a anatomia? Existem alguns fatores, né? Eu não sei se eu vou lembrar de todos agora que eu já vi nominados em alguns artigos, mas assim, ó, tem fatores inerentes ao paciente, né? Então, o paciente não realizou o preparo de maneira adequada, né? Paciente sentiu dor durante o exame, teve que suspender, o paciente apresentou algum tipo de alteração que obrigou o médico a suspender o exame, né? Teve alguma arritmia cardíaca, Sim. teve depressão respiratória, alguma coisa dessa natureza. Vomitou, por exemplo, né? Terceira seria assim, de novo, mulheres. Vamos nós. Mulheres são mais difíceis de examinar do que os homens. Um outro fator, pacientes que têm índice de massa corporal baixo, né? Então, muito magros, ou pacientes que eram obesos e emagreceram muito. Tá? E a última, assim, relacionada com pacientes, seria pacientes muito jovens. Até tu falando aí dos pacientes obesos que emagreceram muito, né? E eu pensando que hoje tá uma febre das canetas emagrecedoras, né, Gustavo? Então, as pessoas perdem massa magra, porque muita gente estava fazendo até usando as canetas sem acompanhamento médico, isso né? é um problema, né? Bom, aí tem fatores outros relacionados com a técnica, né? Então, de repente, o preparo que foi dado foi inadequado,
Às vezes existem equipamentos, muitas vezes, que são ruins, né? A sedação administrada não foi adequada, né? Então, isso aí tem por exemplo, citam doença diverticular, né? Que deixa o intestino, o cólon sigmoide, principalmente, mais tortuoso, com diâmetro menor, mais difícil de passar. Cirurgias prévias que podem promover adesões, formação de flexuras fixas, né? E, por último, mas não menos importante, né? A própria competência da equipe, né? Tanto do profissional que realiza o exame, assim como da equipe de enfermagem. Sim. E até tu falaste uma coisa que me chamou a atenção. E essas pessoas que têm esses problemas de cólon mesmo, do intestino, tem pessoas que fazem cirurgias, né? E tem redução até do intestino. É mais difícil e essas pessoas, elas têm que fazer a colonoscopia, porque eu também já ouvi de pessoas que assim, eu tenho problema e assim, para mim é uma dificuldade, eu nem quero mais fazer a colonoscopia. Mas também já ouvi que são essas pessoas que precisam ter esse cuidado. Bom, tem que saber por que aquele segmento do cólon foi removido, né? Aquele segmento intestinal foi removido. Mas, a princípio, se o segmento foi removido, o intestino fica mais curto, fica mais fácil. Tu vê, a pessoa até vai passar menos trabalho. Principalmente se o segmento foi removido é o cólon sigmoide, que o cólon sigmoide é que muitas vezes, na maioria das vezes, oferece dificuldade em avançar o aparelho. Então, se o sigmoide foi removido, aí fica muito fácil. Então, você que passou por uma cirurgia de intestino e tem medo da colonoscopia, o doutor Gustavo está aqui nos falando que fica mais... Se o segmento removido foi do intestino grosso, fica muito mais fácil. Não tem comparação. E me fala uma coisa, Gustavo. Eu ouvi também sobre colonoscopia digital. O que é isso? Na verdade, se é o que eu penso que seja, né, é colonoscopia, na verdade, virtual. Isso aí foi tema do meu mestrado, né? A minha dissertação de mestrado foi esse tema. Isso faz já bastante tempo, né? Mas então a colonoscopia virtual é um exame que é feito com tomografia computadorizada e com injeção de ar no reto. Esse é o problema, o desconforto que causa, né? Sim. Ou com ressonância magnética, e aí o intestino grosso, ele na verdade, se injeta no intestino grosso um líquido, né? Que é o gadolínio, tá? Então, assim, na verdade, é feito então aquisição de imagem, são feitas aquisições de imagem. E essas imagens depois elas são reconstruídas em 2 dimensões, em 3 dimensões, e nessas de 3 dimensões até permite que se faça uma navegação, né, como se estivesse fazendo uma colonoscopia, por isso que é uma colonoscopia virtual. Tá? Que interessante. Só que, infelizmente, isso aí foi uma preocupação na época que surgiu, que eu disse, agora acabou a colonoscopia, né, mas sabe, um método aí que vai substituir a colonoscopia. Mas não, a acurácia é muito baixa, a acurácia é baixa para lesões pequenas, né? Que o que a gente busca é prevenção e não diagnóstico do já câncer, né? Que aí esse tipo de procedimento ele serve, mas a acurácia para pesquisa, para detecção de lesões precursoras é baixa. Então, e depois é o seguinte, é um exame diagnóstico, né? Se eu verificar que existe alguma lesão, eu vou ter que submeter o paciente a uma colonoscopia para realizar a remoção dessa lesão. Porque a remoção da lesão é só com a colonoscopia? Somente com a colonoscopia. Isso então, é bem interessante. Tem muita gente que também fala sobre a cápsula endoscópica, né? A cápsula endoscópica também, quando muito faz a detecção de lesões do intestino grosso, embora ela seja mais adequada para o intestino delgado, ela é mais empregada para o intestino delgado, mas também ela não resolve, né? Ela só, no máximo, diagnostica. Se tiver um pólipo, aí vai ter que fazer a colonoscopia, porque Terá que fazer a colonoscopia. Tá. E como que eu sei se a colonoscopia foi completa? Excelente pergunta. Por isso é importante a documentação fotográfica. Quer dizer, eu, na verdade, com a documentação fotográfica, eu busco, né? Eu busco, na verdade, tornar
né, palpável, né, o que eu escrevi no texto. Então, assim, ó, eu consigo, através das imagens, comprovar o que eu escrevi no texto. Então, assim, no texto, os médicos vão colocar, quando a colonoscopia completa, instrumento introduzido até o seco, ou instrumento introduzido até a porção final, ou ilho terminal, né? Eu tenho que demonstrar isso aí na fotografia. Então, eu tenho que tirar uma boa fotografia do seco, do ósseo, do apêndice secal. Se eu puder entrar no ilho, melhor ainda, porque o padrão mucoso do ilho é diferente do padrão mucoso do intestino grosso. Então, no ilho, né, o ser humano tem as chamadas vilosidades intestinais, e isso fica muito bonito, principalmente se a gente botar água no interior do ilho, elas ficam nadando assim como se fossem os tentáculos curtos de uma anêmona do mar. Então, a imagem fica bonita e comprova realmente que o exame foi completo. Então, assim, ó, tem que ter uma documentação fotográfica adequada para que eu consiga demonstrar cabalmente que o exame foi completo. Se eu tenho um exame baseado apenas em texto, o médico até pode ter feito o exame de maneira completa, mas nenhum outro médico vai assegurar para você que o exame foi completo, a não ser o médico que realizou. Sim. E mais alguma consideração que tu queira fazer em relação à colonoscopia quando incompleta? Me fala aí, fala pra gente. Bom, o que acontece? Como eu falei antes, a competência dos profissionais ela tem uma amplitude grande em termos de variação, né? Desde os muito ruins até os excelentes, tá? Então, assim, o que seria o mais adequado? E primeiro também outra coisa, a gente tem que verificar por que a colonoscopia foi incompleta. Porque se a colonoscopia foi incompleta e essa falta, né, não foi completa e não tem relação com a equipe, não tem relação com a competência do médico, né? E aí foi por essas outras razões, olha, o preparo estava ruim, houve alguma intercorrência durante o exame, né? Aí o correto é o médico repetir o exame. Olha, eu acredito que, na verdade, o exame não foi completo porque existiram essas intercorrências. Agora, se o exame foi incompleto, desculpe-me os colegas, mas se o exame foi incompleto, com a justificativa de alças redundantes, cólon sinuoso, então aí eu acredito que seria mais adequado por parte desse profissional que encaminhasse o paciente para um outro profissional que ele julga que tenha maior competência para realizar o exame de maneira completa. Tá? Eu, por exemplo, a questão de 2 semanas atrás, eu peguei 2 pacientes, né, eram mulheres, que tiveram o exame assim, ó, o aparelho não passou do cólon sigmoide, que é o início do exame, né, nas 2, feitas pela mesma profissional. Né? Então, nós fizemos o exame depois completo, não tinha nenhum fator anatômico, né, que impedisse que o exame fosse completo. Então, eu acho que assim, essa humildade ela é importante, né? Claro. Porque as pessoas elas têm que entender que, de repente, um outro colega pode propiciar uma solução melhor para aquele paciente. Né? Com certeza. Agora, assim, ó, existem, às vezes, razões para tornar o exame mais difícil. E aí tem que se usar a mão de outras possibilidades. Por exemplo, o intestino tem algum estreitamento maior, então eu vou fazer o exame com um aparelho pediátrico, ou eu vou tentar fazer o exame com um gastroscópio, que é exame para fazer endoscopia digestiva alta, que é possível também empregar para fazer colonoscopia, ou eu vou usar um outro aparelho, se o médico tiver competência para fazer isso, eu vou usar um enteroscópio, que já é um aparelho para se fazer uma endoscopia do intestino delgado. Né? Tem colegas que pedem a colonoscopia virtual. Né? Eu sou contrário a isso. Né? Se existe a possibilidade de fazer colonoscopia, né? A colonoscopia virtual ela seria, de repente, uma possibilidade talvez não mais adequada, né? De tentar complementar o exame que não foi completo no primeiro momento. Sim. Eu acredito assim que foi muito esclarecedor, né? Saber de colonoscopia completa, incompleta, porque assim,
claro, nós leigos, né, pacientes, não sabemos identificar, se não soubermos identificar isso no exame, mas nós teremos pelo menos um embasamento para perguntar para o médico, né? Deu tudo certo no exame? Como é que foi? E imagina, tu tem todo um preparo, e aí, que nem tu falaste dessas pacientes, que o exame no início ele já foi interrompido. Então, essas coisas eu acho que são super importantes para quem tá indo fazer um exame, né? Que para as pessoas, para as mulheres, ainda mais difícil que para os homens, né, Gustavo? Então, acho que é muito esclarecedor a gente saber sobre isso, né? E eu acho muito importante, uma coisa que eu faço no consultório, eu faço questão de fazer no consultório, eu digo o seguinte: olha, eu apresento as imagens, claro, falamos sobre o exame, eu apresento as imagens e eu aponto, olha, no seu exame a descrição das imagens está aqui, mas mesmo assim eu mostro, olha aqui, ó, isso aqui é o fundo cego, isso aqui é o ósseo do apêndice, essa fotografia aqui está relacionada com o seu intestino delgado, observe como o padrão mucoso é diferente do padrão mucoso do intestino grosso, porque assim, ó, quanto mais informada, esclarecida for a pessoa, mais segurança também ela vai ter de que o procedimento como um todo foi bem conduzido no caso dela. Com certeza. E eu sempre digo isso, né? E quanto mais informação eu tenho do médico, do especialista, mais fácil é, porque hoje na internet tem muitas informações, né? De pessoas que nem são médicas e que estão ali falando mal às vezes do exame. Então, assim, quando eu tenho informações, por isso que eu digo da riqueza hoje da gente poder acompanhar um canal de um médico, porque o médico é quem está preparado para nos esclarecer, nos falar sobre as doenças, os nossos medos, os prognósticos, os diagnósticos, né? Então, eu acho que é super importante quando tu vens, né, Gustavo, e traz esses esclarecimentos. Não passaria pela minha cabeça, assim, quanto tempo tem que ter um exame, né? O que é mais importante? Eu fazer o exame com aquele médico que faz um exame atrás do outro? Essa coisa de ter uma relação. Eu acho que o mais importante até é eu ter uma relação com o meu médico, né? Ter liberdade para perguntar. Porque quando tu fala que no teu consultório tu mostra o exame, tu dá essas explicações para o paciente, não é que o paciente vai aprender sobre aquilo, mas nesse momento ele está sentindo segurança e confiança para te perguntar, né? Ah, doutor, então o senhor acha que eu tenho que repetir o exame em quanto tempo? Olha, por isso aqui tem que repetir em tanto, tem que repetir. É muito melhor do que eu ler, né, na internet alguém falando que não, eu tinha isso e eu repeti em tantos anos. Pô, é uma pessoa que não tem nenhum esclarecimento, né? Nenhuma capacitação até para falar sobre isso. Então, acho que é muito enriquecedor tudo que tu traz aqui para gente. Eu fico muito feliz em poder compartilhar tudo isso com vocês. Gustavo, muito obrigada. Esse episódio realmente tira peso e a culpa de quem fez tudo certo e ainda assim teve dificuldade. E também ajuda as pessoas a entenderem que não é só escolher o hospital, ligar para o hospital e agendar um exame. É entender que quem faz e como o exame é conduzido é o mais importante nesse caminho, né? E para você que está aí nos assistindo, eu deixo a pergunta nos comentários, né? Você tem escolhido o seu médico para fazer o seu exame de colonoscopia? Ou você liga e agenda no hospital? Essa é a grande questão. Pessoal, muito obrigada e até o próximo encontro do Conexão Médica.